Olá, amigos! Hoje para nós é uma data muito feliz, se assim nós pudermos considerar, porque nós chegamos ao 50º episódio de nosso estudo. São 50 capítulos estudados dessa obra belíssima de Vinícius Pedro de Camargo. 50 semanas, mais uma, é claro, do prefácio que nós fizemos, o prefácio do Dr. Romeu Camargo, também muito importantíssimo para que nós pudéssemos adentrar nesta obra. E em seguida fomos devagarinho apresentando as palavras de Vinícius, essas ilustrações maravilhosas que ele nos traz, ângulos muito especiais do Evangelho e da doutrina espírita, e fomos também fazendo aquela interdisciplinariedade, casando as informações de Vinícius, as suas inspirações, com outras obras doutrinárias, especialmente as obras básicas, o próprio Novo Testamento, o Evangelho, as cartas de Paulo, e obras subsidiárias fidedignas que consideramos por bem fazermos apontamentos justos que fossem então suplementares à fala de Vinícius, para que não restassem dúvidas, mas sempre sem aquela estimativa, aquela capacidade, aquela vontade de esgotar o assunto. Porque o próprio benfeitor não fez isso em sua lavra. Pelo contrário, a cada texto que nós lemos de Vinícius, abre-nos uma porta imensa de meditação para bebermos das fontes de água viva do Evangelho, para recobrarmos a lucidez a partir das palavras claras, sempre claras da doutrina espírita, para que com todas essas palavras de boa nova possamos então transformar a nossa prática existencial, modificar a nossa vida para melhor e percebermos sim que é possível, para além de todas as dores, de todos os sofrimentos, das dificuldades inerentes à vida carnal, é possível sim olhar para o futuro e ter esperança, é possível sim olhar para o alto e agradecer, é possível, relativamente, mas é possível ser feliz. Então, a nossa gratidão a você que vem nos acompanhando ao longo desse tempo. Alguns, naturalmente, não se identificaram conosco, com a nossa forma de trabalhar, outros chegaram depois, e nós vamos seguindo com os recursos que nós temos em mãos, pedindo sempre que o Senhor os dobre para que possamos então esparramá-los em todos os locais em que nós estivermos presentes, mas acima de tudo pedindo que esses recursos sejam úteis em prol do nosso próprio melhoramento, da nossa renovação íntima, do nosso aperfeiçoamento, ou como diria Vinícius, da nossa autoeducação. Este capítulo de número 50 é denominado por ele O Lar, e é um capítulo sui generis, muito interessante, considerando todo o conjunto de sua obra escrita, porque nós vamos perceber aqui Vinícius dando o seu melhor, pensando sempre no bem da mulher, do homem, do casal, daqueles que juntos formam um lar, mas nós vamos perceber as limitações de um espírito na sua época, no seu contexto espacial e temporal. Os espíritos também, por mais avançados que sejam quando encarnados, têm as suas limitações sociais. E ainda que tragam sementes de boa nova, riqueza, reflexão do alto para a transformação daqueles aos quais conseguem alcançar, ainda assim apresentam determinados obstáculos que somente o tempo vão apresentar esses obstáculos. Quais sejam, principalmente lembrando, não um obstáculo aqui, mas algo que nos impele para a frente, a lei de progresso. Então, quando Vinícius fala a respeito do lar, por mais bondoso, amorável, generoso que ele é a respeito do lar daquela época, os tempos avançaram. A lei de progresso se dá indiscutivelmente. As coisas se modificaram, muita da sua fala serve ainda para o presente, é claro, e outras nós vamos perceber que ficaram restritas àquele tempo em que ele se encontrava encarnado, especialmente a respeito do contexto histórico-cultural. Mas a gente vai estudando e ao longo do capítulo nós vamos fazendo esses apontamentos do que avançou e daquilo que não avança.
nós vamos perceber que aquilo que está coerente com o Evangelho e coerente com a doutrina, e praticamente é quase toda a sua fala, é um ou outro mesmo lance que está relacionado ao tempo, ao espaço em que ele apresenta a história, apresenta o texto. Fora isso, nós vamos perceber que as palavras realmente não passam. As palavras têm este poder de atemporalidade quando estão ligadas ao bem, ao amor, à boa vontade, ao desejo de melhoria desta terra, que nos serve de casa, nos serve de escola e também nos serve, naturalmente, de hospital. Então, o capítulo se chama O Lar. E ainda na esteira dessa nossa fala a respeito da nossa percepção daquilo que passa e daquilo que nunca passa nas palavras de um espírito, seja através de suas palestras, seja através de seus livros, seja através de seus ditados mediúnicos, nós vamos perceber sempre a lembrança daquilo que está no Evangelho. No capítulo 6º do Evangelho de João, no versículo 68, que nós trouxemos para apresentar a lembrança de quando se diz: respondeu-lhe, pois, Simão Pedro. Respondeu a Jesus, dizendo Simão: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Tu tens a palavra, as palavras de vida eterna, da vida eterna. Assim, nós temos uma maior capacidade de reconhecer que todos que trabalham em nome do Cristo ainda não são o Cristo, estão se aproximando dele, como todos temos feito este movimento. Logo, por mais que nós aprendamos com todos os nossos irmãos e irmãs, nunca deixaremos de lado aquela resposta dos Espíritos a Allan Kardec de que é Jesus, o guia e modelo da humanidade. Então é dele as palavras que são provenientes, são dele as palavras provenientes da verdade, do caminho e da vida. Ou seja, o acerto em 100%, a certeza absoluta de que aquilo funciona, de que de fato é receita para o sucesso espiritual, assim considerando a prosperidade do espírito, no sentido de que ele faz da vontade dele a vontade do nosso próprio Pai, de Deus nosso Criador. E por essa sintonia, por essa afinidade, as coisas vão caminhando melhor. Vai tudo dando mais certo. E o sofrimento então vai se despedindo de nossa leira evolutiva pouco a pouco. E uma felicidade começa a ser plantada em nosso coração. Naturalmente, de início ela surge como um contentamento, como uma gratidão suave, sutil, uma sensação de ser rico realmente daquilo que o dinheiro não compra. E aquilo que os Espíritos dizem em O Livro dos Espíritos. Rico não é aquele que mais tem, mas aquele que menos deseja. Então a gente vai aprendendo a ser muito rico com menos, com muito pouco. É claro que precisamos do necessário, precisamos daquilo que a civilização atual necessita para o seu progresso, mas mais que aquilo já vamos tendo olhos mais espertos, mais sábios, descobrindo que o supérfluo não nos traz felicidade, não nos traz alegria. A mesma coisa acontece quando nós falamos a respeito do lar. Aqui, nesse texto, fica muito claro, como nós já dissemos, a grandeza de Vinícius, a grandeza moral da visão dele. Mas a gente repete, para ficar muito bem reafirmado, o contexto histórico-cultural da sua época. Porque esse é dos capítulos de Vinícius que realmente precisam ser estudados, e se possível em conjunto. Porque nós vamos perceber que uma leitura rápida, breve, sem meditação, gere talvez em nós até um espírito de repreensão, de preconceito, de aversão, achando que Vinícius em algum momento está diminuindo a figura da mulher no lar, a separação das funções, dos afazeres, que o homem prepondera, então logo teria ali uma visão de machismo, e que de fato a mulher deve ficar restrita às paredes do ambiente doméstico. E não, nada disso, nada disso. Olhemos, como nós já dissemos, com os olhos das limitações histórico-culturais.
da sociedade, da época na qual ele vivia, na qual ele estava inserido, para que por cima dessas limitações da carne, nós possamos perceber a mensagem que dura além da vida carnal, que extravasa o tempo e 100 anos depois, praticamente, porque este livro é quase centenário, nós podemos então ver o lar como ele o via, de uma grandeza que muito nos falta e dificilmente nós praticamos alguns dos apontamentos que ele aqui cita. Para analisarmos bem, então, este capítulo, é preciso separar o princípio espiritual permanente, que isso de fato é indiscutível, daquelas formas sociais que são transitórias. Assim como hoje nós vamos ver pontos que estão muito bem modificados, porque avançados em relação à época de Vinícius encarnado, o quanto estará diferente daqui 100 anos em relação aos dias que nós estamos agora. Naturalmente que nessa época nós talvez não estaremos mais desencarnados no plano espiritual, possivelmente até já voltamos mais uma vez ao palco terreno, mas nós não encontraremos a situação como agora se dá. E graças a Deus, e graças à lei do progresso, e graças ao ser humano, que foi trabalhando em benefício de seus irmãos e de suas irmãs, enquanto família humana que nós somos, para que essa terra possa, para os nossos irmãos e irmãs de caminhada futura, ser melhor do que ela é para nós hoje, considerando que ela já é melhor para nós hoje em relação aos do passado, porque muito também eles trabalharam para que deixassem ela assim para nós. Vamos começando então o texto. É um capítulo mais longo, nós não vamos ler ele todo, mas há algumas partes que nós fazemos questão de sublinhar, de destacar, para que nessas então a gente se demore um pouquinho e aponte então aquelas questões, aquelas dúvidas que surgem ou mesmo os insights poderosos que servem para nós como uma nova visão para o lar. Ora, o lar. Quem de nós não necessita de um lar? Não veio de um, não criou um, vê nele a âncora, o refúgio, o repouso, aquele local sagrado. O altar da família é o lar. O abrigo da alma é o lar. E o lar, diz Vinícius, já iniciando, é um pequeno estado. Ele compara o lar a um pequeno país, a uma pequena nação, a um pequeno estado. O marido representa o legislativo, a mulher o executivo. Vejam, já de início, se nós não tivermos olhos de ver e ouvidos de ouvir, nós já começamos a torcer o nariz para as seleções, para as caracterizações. Mas vamos seguindo, vamos com calma, que nós vamos perceber que o benfeitor nunca erra. Pairando acima desses dois poderes está o judiciário, exercendo-se por meio da consciência de ambos os cônjuges. Quando esses poderes agem, cada um dentro de sua respectiva órbita de ação, o Estado prospera, reina paz e ordem entre o povo. E ele coloca dentro dos parênteses quem seria o povo desse Estado chamado lar? Os filhos e os domésticos. Então, atualizando na linguagem nossa, seriam todos aqueles que estão além das duas almas que se amam, do casal, daqueles que formam um lar. 100 anos passados, hoje nós temos novas configurações familiares, nós temos também lares chefiados somente por um dos parceiros, o outro, por motivos diversos, não está presente. Então, no nosso grande Brasil, nesse Brasilzão de nós todos, quantas casas não são chefiadas por mulheres, essas guerreiras que criam os filhos sozinhas praticamente? É claro, sozinho é uma forma de dizer, com amparo todo do alto, e ali socorrendo sempre, e o coração cada vez mais desenvolvendo na leira da paz, da luz e do trabalho. Os seres que se amam, independente do sexo, vão ali se juntando, adotando, progredindo e amando. O amor é pão em todas as mesas. O amor sacia a fome de toda a alma. O amor é tudo aquilo que nos serve, é o nosso objetivo, é a nossa causa, é o nosso meio. O amor é a solução do mundo.
E assim nós reconhecemos, chega até a nossa lembrança, aquela casa tão sublime que André Luiz nos apresenta, a casa de Isidoro e de Isabel. Quem não se lembra de André Luiz falar daquele casal, um encarnado, outro desencarnado, mas ali um lar perfeito, com suas dores, com as suas dificuldades, com as suas limitações, mas era tão bela aquela comunhão com o alto, aquela conexão espiritual, que aquela casa se tornava uma sucursal de nosso lar na Terra. Ela fazia mais que muitas vezes um centro espírita instituído, um local determinado sagrado, específico para certas tarefas. Era mais. Aquela casa era sucursal de uma cidade espiritual, a cidade de nosso lar, a casa de Isidoro e de Isabel. Toda vez que nós falamos sobre lar, vem-nos à mente a casa de Isidoro e de Isabel. E nós pedimos sempre a Jesus nas nossas orações que o nosso lar seja como aquele, um pouso de alento e de confiança para aqueles que por ali passem, mas também um ponto de socorro para aquelas almas que têm condição de serem atendidas, que já têm a percepção de serem socorridas e a possibilidade de serem medicadas. A casa de Isidoro e de Isabel. O Estado, continua Vinícius, esse Estado que é o lar, simbolicamente dizendo, torna-se respeitado, goza de ótimo conceito, sendo uma potência cotada na política internacional. Que seria essa política da qual esse Estado faz parte? A sociedade. Esse Estado faz parte de uma sociedade. É como um país que, junto com outros países, formam o nosso mundo atual. Fronteiras invisíveis, mas são limitações poderosas, porque dentro ali nós temos uma cultura, uma língua, um idioma, toda uma maneira específica de se viver. Assim também é cada lar. Aqui nós queremos fazer algumas anotações, especialmente a questão 204 do Livro dos Espíritos. Desde que tivemos muitas existências, o parentesco remonta às anteriores, para nós aqui reforçarmos a ideia de que uma reunião familiar não é fortuita. É claro que quando o corpo se junta ao outro corpo, simplesmente pela atração física, é bem possível que, se aquilo não se desenvolver para o campo espiritual, aquela união não dure muito tempo. Vai durar o tempo quanto o desejo do corpo é satisfeito. Mas quem ama de verdade, agora falando de amor com A maiúsculo, é o espírito. Então o espírito ama para além do corpo. Por isso ele ama na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, até que a morte separa. Porque assim ele tem condição de enfrentar tudo aquilo que abale os desejos carnais, que provoque talvez a decepção, o desânimo, a frustração, até mesmo a mágoa, a raiva, a tristeza e a angústia, mas passa por cima disso tudo e supera porque segue amando. O amor é muito forte, é uma cola que prega, mas é uma cola agradável, uma união gostosa. É realmente um vínculo de verdade. Então, nós percebemos que este amor não é fortuito se ele vai além do laço da matéria. Ele vem de muito antes e realmente, assim como a convivência para ter a capacidade da intimidade, ter a característica da confiança, demanda tempo, porque esse tempo representa cultivo, a mesma coisa acontece conosco. Os laços familiares são muito fortes porque eles são provenientes do passado. E esse passado quer dizer de outras encarnações. E é justamente o que os espíritos dizem, que não poderia ser de outra maneira. A sucessão das existências corpóreas estabelece entre os espíritos liames que remontam a existências anteriores. Disso decorrem frequentemente as causas de simpatia entre vós e alguns espíritos que vos parecem estranhos. Então muitos não compartilham conosco do mesmo teto, mas formam junto conosco um mesmo lar. Porque quando a gente está junto, tenha lá o nome formal atualmente nessa encarnação de amigo, de conhecido, enfim, mas é um irmão. Nitidamente nós percebemos que já fomos vinculados, talvez até
pelos laços sanguíneos. E, é claro, pelas circunstâncias do destino, para que o progresso se desse, então viemos de outras configurações na atual encarnação. Mas isso não faz com que se afaste o que nós sentimos uns pelos outros. No íntimo do nosso ser está ali algo nos aproximando, nos reconectando, a sintonia muito presente, essa simpatia, como dizem os espíritos. E, inclusive, já lá na seguinte questão, na 205 do Livro dos Espíritos, eles reforçam, quando Kardec pergunta que, segundo certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família, fazendo-os remontar às existências anteriores, os espíritos reforçam que é o contrário, que ela os amplia em vez de destruí-lo, porque aí nós percebemos que a nossa família é muito maior do que nós imaginamos. Aqui, inclusive, cabe-nos um parêntese na lembrança de que nossa família sempre. É, nós costumamos brincar assim, que ela é dividida em duas, mas não é bem uma divisão, não. É uma repartição, porque parte está de cá, encarnada junto conosco, e parte está no plano espiritual, desencarnada. Então, quando nós falarmos em família, recordemos que somos todos uma família só, porque somos todos criados por Deus, somos todos irmãos e irmãs. O inimigo, o desafeto, o que pensa diferente, o que pensa igual, o que eu amo, enfim, o que eu não gosto e tal. Todos, 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 todos. Neste planeta, nos demais planetas, todos, todo ser criado foi criado pelo mesmo Deus. Deus é um só. Somos todos irmãos. Aqui é porque nós estamos limitando mais a nossa esfera mais direta de conhecimento, as almas que nos são mais afins, aquelas às quais nós orbitamos e nos orbitam. E vamos então fazendo esse grupo familiar ao longo dos séculos, dos milênios, reencarnando sempre mais ou menos juntos, mas sempre ampliando mais, como dizem os espíritos. É dessa família que nós dizemos e reforçamos que parte está no plano espiritual, parte está no plano físico, para que sempre nas nossas preces lembremos de pedir por todos e agradecer por todos, pelos que estão do lado de lá, pelos que estão do lado de cá. Mas vai seguindo Vinícius. Qualquer negligência no cumprimento do dever por parte desses poderes constituídos que formam lá, a mínima exorbitância de um ou de outro, invadindo as determinadas órbitas de ação que a cada um a lei prescreve, o governo periclita, o povo sofre, o Estado vê seu prestígio diminuído. Então, o que ele quer dizer aqui para nós é que quando um que é o esteio do lar, é a base, o alicerce do lar, se desequilibra, se vacila, é praticamente inevitável que os demais da casa, os demais do lar, vacilem também. Reforçando que lar e casa não são sempre a mesma coisa, não. Nós podemos conhecer lares debaixo de pontes, debaixo de viadutos, ali nômades mesmo, porque são barracas que não suportam sequer uma chuva muito forte. E talvez nós não temos lares nas mansões mais ricas, mais muito bem acabadas, que nós sequer talvez poderíamos imaginar que existem. Então, lar não se liga à estrutura física onde aqueles espíritos se encontram, mas se liga o conceito àquela reunião espiritual, aquelas almas afins que estão vinculadas, que estão juntas naquele intervalo do espaço e do tempo em seu processo evolutivo, em seu progresso evolutivo, tanto processo quanto progresso, porque o progresso se dá de maneira processual, perdão, dizendo. Então, concluindo essa parte, o lar é um organismo espiritual, na visão de Vinícius. É o núcleo que vai formando a alma, porque ele sempre nos traz uma visão educativa da vida, uma visão que tudo quanto chega às nossas mãos, fere os nossos sentidos, alcança nós espíritos, é realmente para nos educar. Então, se torna oficina, se torna escola. O lar é um laboratório. É ali que a gente vai experimentando em germe tudo aquilo que depois nós vamos ter que apresentar ao mundo. Então, os testes da nossa paciência, a nossa cota de alegria, a nossa
condição de desapego, de renúncia, de cessão, especialmente a nossa capacidade de ajudar, de interceder, de colaborar. Ora, um lar sem colaboração é inviável, é impossível. Onde existe cada um por si, no clima do individualismo explícito, o lar morreu. Então é preciso ressuscitá-lo, é preciso resgatá-lo. É preciso voltar a sentar à mesa e comermos juntos, alimentarmos juntos as refeições principais. Parecem coisas banais e parece que talvez até eu estou voltando naquele contexto histórico, cultural de Vinícius, 100 anos passados. Mas há coisas que não passam e que se passaram, na verdade, se perderam. E essa perda nos fez muito mal. Então é muito mais conveniente que nos sentemos conversando, olhando nos olhos uns dos outros, saboreando a comida, do que cada um com o prato à sua frente, ou um alimento ultraprocessado, assistindo às suas telas. As telas ficam aí para sempre, estão cada vez mais evoluídas. Nós estamos custando dar conta de acompanhar o quanto a tecnologia tem avançado. Quem imaginava há poucos anos a chamada IA, a inteligência artificial, quando mal nos acostumamos com redes sociais? Isso porque pouco tempo atrás surgiam os smartphones, antes a internet cada vez mais veloz. Mas elas que vão chegando e cada vez mais ficando, fazem o caminho inverso dos rostos. As telas estão aí sempre, podem ser recarregadas, mas os rostos passam. Então, aquele rosto que nós temos à nossa frente, ao nosso lado hoje, amanhã não é certeza. E talvez nem tanto pelo outro estar presente, encarnado. Talvez é por nós mesmos. Não conhecemos o dia do amanhã. Então, a hora de amar é hoje. A hora de colaborar é agora. Não dá para postergar essas coisas sérias da vida. A essência do Espírito é isso. Não é possível fugir daquilo que realmente é a nossa praticamente obrigação, assim dizendo. É nesse laboratório, nesse núcleo, nessa oficina, nessa escola que a gente vai se aperfeiçoando em responsabilidade, em paciência, e isso fica muito compatível com a visão de família desde o cristianismo primitivo, quando aqueles pequenos lares se tornavam as primeiras igrejas. E ali o povo reunido em prece, em louvor, ouviam as palavras de Jesus e aquela casa se convertia, se transformava e abraçava, enfim, a verdade proveniente do céu. Nós podemos seguir fazendo isso. Quais são as diferenças entre nós e os primeiros cristãos? O que caminhou no tempo que o tempo não pede mais de nós que deles era pedido? E por muito eles se sacrificaram. Hoje, talvez, nós ganhamos o conforto graças aos martírios deles. Mas algumas coisas não passaram, porque então nós perderíamos o título de cristão. Se hoje, 2000 anos depois, nós chamamos cristãos, é porque alguma coisa nós temos que eles também tinham. E por isso, ambos, lá 2000 anos passados, e agora, ambos se denominam cristãos porque temos alguma coisa em comum. O que de comum que nós perdemos? Isso também cada um precisa perguntar a si. O que avançamos que nos mantiveram como cristãos? E o que nós distorcemos que fez com que a gente se afastasse daqueles primeiros que estavam próximos até mais presencialmente de Jesus encarnado? É sempre útil pensar desse modo. Mas segue Vinícius. O lar é também semelhante ao corpo humano. O marido é a cabeça, a mulher o coração, filhos e domésticos os demais membros e órgãos. O cérebro pensa, o coração sente, tudo vai bem. E vai bem se a gente entender que aqui Vinícius não está dizendo que o homem não tem coração e a mulher não tem cérebro. Ele não está falando isso. Ele está apontando para nós aquilo que é característica mais marcante de cada polaridade. E assim nós reconhecemos que, para além do tempo em que ele estava encarnado e apresentou essas palavras, isso segue fundamentalmente importante na nossa vida ao destacar que sentimento e razão sempre devem andar par a par, para que a frieza do raciocínio não prepondere e que a doçura do coração não seja uma coisa melíflua, que não meça, que não calcule, que simplesmente se esparja
sem o cuidado de dar a quem aquilo que lhe é de direito. Um pouquinho mais à frente, nós encontramos a seguinte fala de Vinícius: o lar representa para o homem alguma coisa mais elevada, mais digna, mais nobre. É também refúgio, não há dúvida. Porém, não é só para o corpo, mas principalmente para o espírito. E nessa altura nós temos então que voltar ao Livro dos Espíritos, na questão 582, quando, estudando a respeito das ocupações e missões dos espíritos, Kardec apresenta para nós a respeito da missão da paternidade. Porque se o homem encontra por direito o lar como refúgio, direitos são sempre ligados a deveres. E nesta questão, Kardec pergunta aos benfeitores nossos: pode-se considerar como missão a paternidade? E os espíritos respondem sim. É, sem contradita, uma verdadeira missão. É ao mesmo tempo grandíssimo dever que empenha mais do que o que pensa o homem a sua responsabilidade para o futuro. Deus colocou a criança sob a tutela de seus pais para que estes a dirijam na via do bem, e lhes facilitou a tarefa dando àquela uma organização física débil e delicada, que a torna acessível a todas as impressões. No entanto, há aqueles que mais se ocupam de endireitar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância, do que de endireitar o caráter de seu filho. Se ele sucumbir por falta dos pais, estes terão que suportar a pena, e os sofrimentos da criança na vida futura cairão sobre eles, por não terem feito o que deles dependia para o adiantamento do filho na via do bem. Bom, quando a gente lê essa questão, a gente recorda-se do bonsai. O bonsai ali, com toda aquela técnica de poda, de arame, exige também daquele que trabalha naquela obra de arte paciência, porque vai gastar tempo, vai demandar muito tempo, então muita paciência. Até para nós reconhecermos que há bonsais velhos, caros, cada vez mais perfeitos, por isso mesmo o seu grande valor. Então, por que perder a paciência com a criança? Se a infância passa muito rápido, se os próprios espíritos dizem para nós que foi uma facilidade para os pais em educá-la, ela ter esse organismo, essa organização física débil e delicada. Porque é justamente isso que torna ela mais acessível a todas as impressões. Não é muito estranho nós termos talvez a paciência de anos ou décadas para que um vegetal se molde e não termos a paciência com uma coisa que vai quase uma década, não chega a uma década, que é a nossa grande obra, que é a educação dos pequeninos. Então, realmente, o lar é refúgio para o homem, desde que ele considere que está em suas mãos a obra grande que Deus espera dele, que é a obra de educação, dele mesmo, se autoeducando, e daqueles que virão até o seu lar, seja pelas vias biológicas, seja pelas vias do coração, através da adoção. Compete a ele ser um braço de Deus na terra, instruindo para o bem e para o alto aqueles aos quais ele consegue acessar o coração e infundir e edificar aquele terreno íntimo para o melhor. Para a generosidade, para a caridade, para o serviço altruísta, para a solidariedade. É isso. É isso que deve ser ensinado às nossas crianças. Vamos também educá-los nos conhecimentos gerais, na matemática, na física e na química, mas também aquilo que nunca passa, nunca perde, que é a matéria do espírito, que é a disciplina da alma. Amar o próximo como a si mesmo, fazer a paz onde impere o ódio, ser equilíbrio onde o desespero esteja instalado, trazer harmonia onde vigore o caos, ser um cidadão da luz, da paz e do bem, realmente um espírito em prol do bem reencarnado nessa terra, em benefício de muitos aos quais ele vai conseguir acessar, por muito bom que é Deus lhe ofertando recursos para que a tarefa seja cumprida. Vai seguindo,
aqui mais um ponto que talvez pareça duvidoso, em que ele diz: o sexo chamado forte tira sua energia do sexo denominado fraco. Deste paradoxo depende a estabilidade da família e a segurança social. Para que o homem não se gloriasse de seus feitos e de sua força, Deus apoiou as colunas dessa fortaleza na fraqueza da mulher. Bom, realmente, se nós formos considerar a época em que Vinícius disse isso, início do século XX, ele estava correto em relação à visão daquele tempo, a visão social daquele tempo. Vinícius, falando para o povo daquele tempo, falava na linguagem que aquele povo entendia. Porque se nós voltarmos mais um pouco ainda no tempo, na obra da codificação, há inclusive Kardec conversando com os espíritos e apresentando para nós resposta da questão se as mulheres tinham alma. É claro, justamente para mostrar que tinham, porque a mulher é como o homem, não é fraca, não é menor, não é pior, o homem não é maior, não é mais forte, não é diferente. Não, nada disso. São espíritos, ambos progredindo no caminho para o melhor. Não existe isso de mais fraco ou de mais forte. O que vai apresentar como forças é cada um perante as virtudes que já conquistou. E as nossas fraquezas são justamente aquilo que ainda nos emperra, nos entrava o caminhar firme e confiável rumo ao dia de amanhã, considerando o amanhã melhor do que hoje. Tanto que lá em O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, nós temos lá aquele texto memorável: a carne é fraca. Não, não é a carne que é fraca, é o espírito que é fraco. E logo o veículo físico vai cedendo às tentações, porque o espírito não sabe dominar os seus instintos, os seus desejos. A questão é que o lar, ainda nesse parágrafo, Vinícius arrematando ele, é o depósito fornecedor do precioso líquido, sem o qual a caldeira explode, a locomotiva se despedaça, o comboio descarrila, consumando-se tremendo desastre. Por quê? Porque um pouco antes disso, Vinícius, que já tinha apontado lá como um pequeno estado e como corpo humano, ali trabalhando as questões de cérebro, de coração, de governança e governados, aqui ele traz também a comparação do lar como uma locomotiva que passa ali precisando daquele caminho, que faz o barulho, que carrega a sua carga, que sobe, que desce, mas que se não for bem alimentada a caldeira, ela para. É a Maria Fumaça que vai parar, se ela não tiver ali sempre algo que lhe faça o vapor. Então vejam que são vários pontos, ou várias ilustrações, melhor dizendo, que Vinícius utiliza para que, em formas de imagens, nós possamos entender melhor a sacralidade do lar, a importância do lar, essa célula social, né? O aspecto histórico e os limites culturais do texto, neste parágrafo, ficam muito claros, os limites culturais do texto, reforço aqui, repito, para que nós não fiquemos com dúvida. E nós temos também uma honestidade intelectual. Ele viu o mundo como ele tinha capacidade de ver naquele tempo. Hoje, nós não temos uma condição de fazer crítica a respeito de qualquer ponto que nos pareça tortuoso ou atrasado, porque nós não conseguimos ver o mundo como será daqui a 100 anos. Então, será que Vinícius, por mais avançado que estivesse, por mais conhecedor e inspirado, ele conseguia imaginar que em 2026 nós estaríamos aqui estudando a obra dele num panorama que é este que nós vemos ao nosso redor? Não, não dá, porque isso depende do caminhar de cada um, e o caminhar de cada um somado ao do outro forma o nosso progresso coletivo, a nossa transformação social. O futuro está aberto a nós todos e depende de cada um de nós fazer o amanhã conforme a nossa vontade ou a nossa vontade de Deus. E melhor ainda se a nossa vontade for a vontade de Deus, tiver essa similitude. Então, esse texto ele foi escrito em uma época em que os papéis de gênero eram muito rígidos. Nós sabemos muito bem que naquela época as mulheres eram educadas para o lar, por vezes sequer eram-lhe oferecida a escola, porque muitos pais consideravam que elas não precisavam aprender a ler, a escrever, porque iam se tornar donas de casa. Então, nós sabemos que era assim.
nós sabemos. Eu vivo numa cidade do interior e na nossa família foi assim. As histórias antigas são assim. E com certeza isso passou por muitos ambientes do nosso Brasil, como também de outros países. A mulher era então uma figura reduzida aos afazeres domésticos e o homem era visto como o provedor exclusivo da casa, né? Hoje nós não temos mais isso. Hoje não existe essa submissão feminina, nós não temos essa associação da mulher ao lar, só ao lar, e percebemos que ambos vão trabalhar fora, vão conquistar os seus sonhos, vão realizar seus desejos, vão criar o lar, um lar forte, um lar que vai servir ao mundo sem ser do mundo, se carregarem nos seus corações, em seus peitos, o sentimento de cristão. Querida amiga, querido amigo, muitas vezes a vida para nós parece pesada porque nós carregamos o Evangelho e o Espiritismo nas costas. Não faz bem carregar o Evangelho e o Espiritismo nas costas. Não. Não sejamos aquele espírita que carrega o Espiritismo nas costas. Nem o Evangelho. O Evangelho e o Espiritismo não são fardos para serem carregados nas costas. Não. Eles não são nossas cruzes. Pelo contrário. Eles são as forças que nos ajudam a carregar nossas cruzes. É o contrário. Então, o Espiritismo e o Evangelho, que são praticamente a mesma coisa, não são para serem carregados nas costas, são para serem carregados no peito, no coração, espargindo do nosso peito as energias melhores que nós já conseguimos ofertar ao ambiente em que nós estamos. E quem ganha, acima de tudo, somos nós mesmos. O vaso que carrega as rosas é o que fica mais perfumado. Então, sempre buscando nos inebriar cada vez mais dos perfumes do Evangelho. Carreguemos a doutrina no coração, até para nós não adotarmos complexo de Salvador. Porque fazendo com amor, o pouco vira muito, o pequeno vira grande. E aquilo que nós fazemos, por mais que não saia melhor, porque sempre tem alguém que faz aquilo que a gente faz muito melhor do que a gente sai com consciência tranquila, porque fez o mais bem feito que podia fazer. O Espiritismo e o Evangelho no coração. Mas vamos finalizando. O texto é grande, como eu disse, falei que não ia ler todo, que ia somente apontar alguns lances que Vinícius nos traz, e bem mais à frente, como nós falamos do homem, agora nós trazemos um pouquinho sobre a mulher, quando ele diz: quanto à mulher, o mesmo se verificaria. O homem no amanho da terra e a mulher no amanho do lar teriam ambos a preparação indispensável para triunfar na vida. Aqui é porque um pouco antes ele sugere que o homem deveria ter, em vez de um serviço militar obrigatório, um serviço agrícola obrigatório, aprender com a professora natureza, lidar com a terra. E a mulher, no caso, como ela não tem um serviço militar, ter também ali um tempo para contato maior com o lar. No lar nós ficamos em dúvida, nós pensamos que ambas as figuras, o homem quanto a mulher, para ambos seriam úteis. É claro, agora pensando no nosso tempo. Nós já reforçamos por demais a fala de Vinícius da época em que ele estava socializando. Mas a questão é que ele tem toda razão, pensando do ponto de vista eterno, porque ambos alcançariam as virtudes que devem exornar seus caracteres. Virtude. Virtude é palavra sempre atrelada à educação. Sempre. Sempre, sempre. Se é certo que a terra nos dá o pão mediante o esforço do homem, que a deve regar com o suor de seu rosto, não é menos certo que só após os cuidados da mulher esse pão se prestará ao fim providencial a que se destina. É linda essa passagem porque nós percebemos que a união de todos é que faz o resultado. Que um não consegue muitas vezes oferecer aquilo que o outro oferta. Por isso ambos vieram. E o lar é um ambiente de complemento, onde a gente se encaixa. Por mais que muitas vezes pareça que não, nós não nos encaixamos naquele ambiente, nós não nos ligamos, não nos damos bem com certa pessoa, mas com um pouquinho de esforço, de reflexão, de aceitação, diminuindo o murmúrio, a reclamação e sendo grato, nós percebemos que ninguém erra de endereço, como diz Joana de Ângeles. Por fim, o decreto das duas leis, o serviço agrícola e o contato com o lar,
acima expostas, diz Vinícius, daria mais resultado que todas as teorias e doutrinas que os sociólogos, filósofos, estadistas têm aduzido até aqui sobre o palpitante problema da melhoria e pacificação do mundo. Então, ele começa apresentando o lar como aquela célula social que avança ao longo do tempo, então ela vai sendo de forma dinâmica moldada pelo tempo ao qual ela está inserida e ela mesma vai moldando esse tempo na cultura a qual ela afeta, naquilo que ela oferta, essa célula social, à comunidade da qual ela faz parte, e recebendo fatores externos e saindo de si, então, ou seja, esses fatores internos rumo à sociedade, tudo vai se modificando. A lei de progresso vai sendo executada e a Terra caminha para a regeneração. Mas essa última frase fica muito marcante para nós, a função do lar, em que ele deixa claro que nosso serviço entre quatro paredes extravasa essa limitação para alcançar a solução do problema da melhoria e pacificação do mundo. Como melhorar o mundo se nós não nos melhoramos dentro de quatro paredes? Como buscar a regeneração da Terra se nós não vemos o aperfeiçoamento dentro do próprio lar? Como querer que o lar modifique, esperando que só o outro que mora junto comigo se transforme e eu mesmo deixo os meus afazeres para amanhã? Não. O lar é a soma das nossas transformações, também dos nossos atrasos, das nossas viciações, mas das nossas virtudes. E essas têm grande poder sobre o nosso passado, que muitas vezes não foi o mais feliz. Mas a hora é chegada e nós podemos fazer diferente, para que então um dia o mundo inteiro se torne um lar só para essa família que nós chamamos humanidade. Que Jesus nos abençoe, amigos, e até o próximo, se Deus quiser.